que se tem uma diferença tão grande entre início de Remo e início de Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Remo de Daniel Paulista frequenta agora o G4 da competição, o Paysandu de Luizinho amarga uma zona de rebaixamento após a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vou tentar trazer uma avaliação sobre o início de temporada das duas equipes, e é uma avaliação que passa muito mais do que quem é o maior, quem é o mais tradicional. Vou ficar muito distante dessa discussão. Vou trabalhar 2025, equipes que tiveram início de temporada semelhantes, talvez até um Paysandu um tom acima do que o Remo, avaliando um Remo que caiu de forma precoce na Copa Verde, um Remo que foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Equipes que na primeira fase do Campeonato Paraense tiveram um confronto de muito equilíbrio, equipes que tiveram correções de rota no início da temporada, tanto o Paysandu como o Remo trouxeram novos nomes para a comissão técnica, o Paysandu com a chegada do Luizinho, o Remo com a chegada do Daniel Paulista, até um pouco depois da chegada do Luizinho, com a saída do Rodrigo Santana. Falar um pouco sobre esse início de campeonato brasileiro, o que dá para trazer de uma avaliação sobre as duas equipes e tentar traçar aqui um ponto de uma justificativa para esse início tão diferente. Fique à vontade para trazer a sua opinião, para trazer um pouco do que você observa desse início das duas equipes, também para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Lembrando que nessa quarta-feira tem final da Copa Verde e tem já pré-jogo disponível para Goiás e Paysandu, com prováveis escalações, com análise prévia também para essa partida, inclusive com informação de onde você pode acompanhar a partida com imagem. E também todo dia, ou quase todo dia, tem Papo de Segunda, tem Série B em destaque aqui no canal. Bora lá, começando o ponto de... Como eu comentei, não vou entrar no ponto de quem é o mais tradicional, de quem é o maior, de quem tem um maior investimento. Isso daqui eu não vou entrar muito no ponto do debate, no ponto da avaliação. O que eu quero trazer? Eu vou colocar, inclusive, lado a lado, daqui a pouco, já mostrando para vocês um pouco. Aqui as duas equipes base, tanto a equipe do Paysandu como a equipe do Remo. Mas antes... falar um pouco sobre o início de 2025 das duas equipes. Primeiro falando sobre o Paysandu, que teve um início de ano comandado pelo Márcio Fernandes, 4 jogos, 4 vitórias no início da temporada, só que aí vem uma derrota no Campeonato Paraense e uma classificação na Copa Verde sobre o Porto Velho com muita dificuldade nos pênaltis, o que praticamente determina o final de ciclo do Márcio Fernandes e a chegada do Luizinho. A chegada do Luizinho ela traz um impacto imediato, rápido, um impacto de uma equipe que consegue girar a chave e aparentemente entender muito bem a proposta do novo treinador. É um Paysandu que, com a chegada do novo treinador, consegue ter uma sequência de 11 a 12 jogos de invencibilidade até o início da Série B, inclusive. Se tem do outro lado um Remo que era comandado pelo Rodrigo Santana, que teve, na verdade, a eliminação precoce na Copa Verde, que teve a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, e um grupo que para a direção não conseguia desenvolver, que não conseguia convencer, e antes da Série B, depois da saída, depois da troca do comando técnico do Paysandu, bem depois na verdade, e antes da Série B, tem a troca e a chegada do Daniel Paulista, que tinha um bom trabalho, que fez um bom trabalho no CRB na última temporada, apesar da luta contra o rebaixamento que o CRB viveu. Fez um bom primeiro semestre no CRB de 2024 o Daniel, com final de Copa do Nordeste, com um bom início de trajetória em Copa do Brasil também. Então, as duas equipes elas trouxeram correções de rota a título de comissão técnica no início de 2025. E quando se avalia assim, o panorama geral de rendimento e de desempenho, principalmente com o peso da eliminação na segunda fase da Copa do Brasil e o peso da eliminação precoce na Copa Verde, dá pra gente avaliar minimamente que o início de temporada do Remo
talvez a título de aproveitamento foi um pouquinho abaixo do início de temporada do Paysandu, que não jogou a Copa do Brasil. O Paysandu entra a partir da terceira fase, mas um Paysandu que alcança, na verdade, a final da Copa Verde, que vai ser realizada nessa quarta-feira, o jogo da volta contra o Goiás no Serra Dourada. Então, dá pra gente avaliar o primeiro trimestre, pelo menos, com um Paysandu um tom acima. A partir principalmente do fator chegada do Luizinho, que acontece antes da mudança na comissão técnica do Remo. Só que aí vem a Série B com essa mudança, essa chegada do Daniel Paulista. E o que eu trago como avaliação principal dentro da minha opinião, tá? Que não é única, que não é exclusiva, eu não sou o dono da razão. Mas assim, o fator novidade do trabalho do Luizinho, ele termina caindo. O que se tem do Paysandu de jogo? É um Paysandu muito padrão, é um Paysandu que eu entendo como muito previsível. Quem vê os jogos do Paysandu dá para perceber que é uma equipe desequilibrada que ataca em grande parte por um lado. Você pega aqui, vou até colocar já o campo para a gente avaliar. Você pega o campo de jogo do Paysandu, o que você tem como destaque? O corredor direito, não mais do que isso. Então, Edilson, Rossi, principalmente aqui o nome do Rossi, em alguns momentos o nome do Brian Borges. Então, se consegue anular esse lado direito de ataque do Paysandu, praticamente acaba a equipe do Luizinho. Em alguns momentos se tem até o movimento aqui do Rossi para o lado esquerdo do ataque, e aí gera algum equilíbrio. Mas em grande parte é um Rossi aqui estático pelo lado direito, que é um dos grandes personagens do Paysandu em 2025, mas termina sendo anulado por conta de ser a principal ou quase a única figura de algum destaque do Paysandu. E aí vem um outro ponto de um problema do Paysandu, que é as peças individuais. Então tem o fator do impacto inicial do Luizinho, que é muito positivo. Então nos primeiros jogos do trabalho do Luizinho, além do sarrafo não ser tão alto com o campeonato paraense e com os adversários que se teve também na Copa Verde, acho que o Luizinho, não sei se ele chegou nas quartas de final ou na semifinal, mas o sarrafo não é tão alto quanto o início da Série B. Então tem o fator inicial, tem o fator do impacto e do novo estilo de jogo do Paysandu com o novo treinador, só que depois isso se perde. Os adversários do Paysandu entendem que o Paysandu vai atacar pelo lado direito e não muito mais do que isso. A partir desse ponto previsível do trabalho coletivo do Luizinho e a partir também de outras quedas individuais. Nicolas não atua bem, Nicolas no início da Série B e no próprio jogo da Copa Verde atuou muito mal. Se tem um Marlon que oscila durante os jogos, mas em grande parte é um Marlon abaixo. Matheus Vargas, que raramente desenvolve uma faixa ali de 5, 7, 8 minutos de jogo atuando bem. Se tem um Del Valle que estreou como titular na Série B e não foi bem, muito discreto. E o Borazzi, que é uma figura que em 2025 ainda não conseguiu transmitir alguma confiança. Então, o fator surpresa do Luizinho, o fator surpresa da ideia de jogo do Paysandu, ele acaba, é um Paysandu previsível coletivamente e é um Paysandu que individualmente termina suas peças caindo. Você tem um Rossi ainda conseguindo desenvolver alguma coisa, o Edilson também desenvolvendo alguma coisa, mas tirando isso, você não tem outros grandes destaques do Paysandu. Quando a gente olha para o Remo, se tem um fator de está ainda vivendo a novidade do trabalho do Daniel Paulista. Daniel Paulista chegou dias antes do início, não sei, horas antes do início da Série B. Então é um Remo que vive a novidade de um trabalho. Então os adversários que vão encarar o Remo, pelo menos os que encararam até a terceira, até a quarta rodada da Série B, ainda não conhecem um comportamento padrão da equipe do Daniel Paulista, e tem também o fator das peças individuais. Então, quando você olha para esse grupo do Remo, hoje é difícil você cravar um nome que esteja atuando mal. Quando a gente olha aqui para a linha de frente, o Pedro Rocha sendo muito decisivo lá no ataque,
Janderson também pelo lado direito acelerando muito bem, e quando o Adailton entra muito bem também, com muita intensidade, com muita explosão. Se tem o Viseu no comando de ataque, se tem o Jaderson atuando bem, se tem o Pavani atuando bem também, Marcelinho, o Alan, enfim, é um Remo que coletivamente ainda vive o fator surpresa da nova comissão técnica, da nova ideia de jogo do Daniel Paulista, e que individualmente é um Remo que se comporta melhor do que o Paysandu. E aí pode até surgir o fator de, mas o início das duas equipes foi diferente, o Paysandu teve adversários mais complicados do que a equipe do Remo. Eu não entendo assim. Olhando para o início da trajetória das duas equipes, vou até colocando aqui na tabela do GE. O que se tem? Paysandu teve uma estreia difícil? Sim, uma estreia muito complicada contra a equipe do Atlético Paranaense, em um jogo em que o Paysandu até foi um pouco melhor. Tudo bem, a primeira rodada o Remo teve uma Ferroviária fora de casa, mas ainda assim uma Ferroviária, um adversário um pouco abaixo. Na primeira rodada, sim, o Paysandu teve um adversário um pouco acima. Na segunda rodada, o Paysandu teve o Vila Nova fora de casa, terminou perdendo. Aqui vem o fator Copa Verde, né? Foi um Paysandu que tinha algum tom de preocupação quanto ao jogo da Copa Verde. O Remo, na segunda rodada, teve o América que só perdeu para o Remo. Então aqui dá para cravar ou colocar como um ponto de ou no mesmo degrau. Acho que o América acima do Vila não sei, mas no mesmo degrau, tanto o Paysandu como o Remo na segunda rodada, com adversários do mesmo nível. Na terceira rodada, um Paysandu teve a Chapecoense dentro de casa, o Remo teve um Botafogo fora de casa, adversários também ali de uma mesma prateleira, apesar de ter sido uma Chapecoense com um início um pouco melhor de temporada, mas tanto o Botafogo como a Chapecoense ali numa prateleira próxima. O Botafogo deu uma dificuldade enorme, quase superou o Atlético Goianiense na rodada 2. E na quarta rodada, o Paysandu teve o Operário fora. Sim, um Operário que foi campeão paranaense, mas um Operário que no início da Série B tem algumas osciladas. E o Remo teve o Coritiba pela frente. O Coritiba que, por mais que não tenha sido ou tido um grande campeonato paranaense, mas acredito que a nível de elenco tende a ter uma competição de um pouco mais da parte de cima da tabela do que o Operário. Então, quando se avalia o início das duas equipes, você tem ali inícios, adversários muito próximos, tanto de Remo como de Paysandu. Então, a discussão ela não vai muito de quem teve o início mais complicado. Na minha avaliação, a discussão vai de um Paysandu que teve quedas individuais muito sérias e um Paysandu que perdeu o fator novidade da ideia de jogo de seu treinador, um Paysandu muito previsível na forma que ataca, e um Remo que consegue ter mais repertório coletivo e que tem ainda o fator da surpresa do novo trabalho do Daniel Paulista. Então os adversários ainda não sabem muito bem como o Remo vai se comportar jogo após jogo, e se tem um Remo que individualmente tem comportamentos melhores do que o Paysandu. Isso quer dizer que o Remo vai seguir acima do Paysandu na tabela? Não, isso não quer dizer, né? Isso daí a gente só vai ter uma resposta ao médio e longo prazo. Isso quer dizer que o Luizinho não vai encontrar uma outra forma do Paysandu atacar? Não, eu entendo que até no jogo contra o Operário, com as experiências que o Luizinho terminou fazendo, com o nome do Heverson atuando pelo lado esquerdo, por exemplo, na lateral esquerda, no lugar do Picard, acredito que é um Paysandu que pode buscar outras alternativas de atacar, outras alternativas de se comportar em campo, e isso de fato só o tempo vai trazer uma resposta de como as duas equipes vão se sair na competição. Se você concorda ou discorda, fique à vontade para opinar. Se inscreve no canal, todo dia ou quase todo dia tem Série B aqui no canal, tem outras divisões também do futebol brasileiro. Vou ficando por aqui, deixa o like se curtiu o vídeo, deixa a sua opinião, até a próxima.